O contexto trouxe recentemente a discussão sobre a possível delação premiada de Daniel Vorcaro. A possibilidade cresceu após a troca da equipe de advogados. Mas como seria a delação? Quais nomes Vorcaro citaria? Assunto que eu converso agora com o colunista Mário Sabino. Sabino, Vorcaro entregar todo mundo ou, na sua visão, seria uma delação seletiva? Muito boa tarde. Boa tarde, Neira. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, o noticiário, né, ele é cheio de recados, especulações, possibilidades. E ontem já se falava de uma delação na qual o Vorcaro não entregaria ou não citaria ministros do STF e apenas políticos. Ora, Neila, uma delação que omite não é uma delação, né? O Instituto da Colaboração Premiada prevê que o eventual beneficiário entregue tudo, né? Fale sobre tudo e mostre provas sobre tudo. Então, essa história de preservar ministro do STF não existe. Se isso ocorrer, esculhambaram com a delação. Não que já não tenha esculhambado antes com outras delações, né? Mas, nesse caso, fica muito flagrante a, a jogada, né? É evidente que há uma dificuldade aí, clara, da parte de vários lados, em relação a uma delação que possivelmente deve incriminar um ministro, dois ministros do STF. Nunca houve ministro do STF implicado em crime, né? Quer dizer, investigação de crimes. Então, dá para entender a dificuldade. Por exemplo, o que se aventa é que um escritório de advocacia, qualquer escritório de advocacia, aliás, que conduza uma delação premiada na qual um ministro do STF seja citado, e eventualmente até implicado e condenado, esse escritório passaria a sofrer uma retaliação da parte do tribunal. Agora, o que me causa espanto é que se diga isso com alguma naturalidade. Porque, na verdade, uma retaliação da parte de um tribunal, porque um integrante seu foi implicado num crime e eventualmente condenado, essa retaliação obedece a uma lógica mafiosa. Então é melhor fechar o país. Bom, aí você tem também, em relação à minha delação, você tem a PGR do Paulo Bonet, que obviamente aceitaria isso de bom grado, não porque todos os procuradores são cúmplices, mas porque o Paulo Bonet tem uma ligação muito estreita com os ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes, mas você tem a PF, que até o momento, mantidas as condições de temperatura e pressão, não está disposta, ou não parece disposta, até onde nós somos informados a respeito, não parece disposta a fazer qualquer concessão ao Vorcaro, né? Na base do tudo ou nada. Caso venha a interessar, né? Caso venha interessar essa delação, que também é preciso ver se a PF vai precisar de uma delação do Daniel Vorcaro. A gente tem que lembrar que tem oito ou nove celulares que ainda não foram abertos pela PF, né? Tudo que nós sabemos até agora foi proveniente de apenas um celular do Vorcaro. Então pode ser que esses outros celulares contenham material probatório suficiente para que não se precise de uma delação premiada do Vorcaro. Isso está em aberto, ninguém sabe. Então, então, quando se fala em delação, resta saber se ela realmente será necessária. Bom, eu acredito também que uma meia delação, uma delação de mentirinha, não passaria pela homologação do ministro André Mendonça, porque como relator do caso, é ele quem precisa homologar
um acordo de colaboração premiada. O André Mendonça tem se mostrado muito resoluto, muito firme na apuração de tudo o que envolve o Daniel Vorcaro. Mesmo essa proibição aí da CPMI do INSS acessar o material do celular, veja, isso não deve ser visto como uma proteção a criminosos da parte do André Mendonça. Ele apenas está tentando evitar que haja vazamentos. Porque muitas vezes, os vazamentos funcionam como ruído numa investigação. Outras vezes, eles são muito bem-vindos. Aliás, na maioria das vezes, eles são bem-vindos. Então, assim, voltando ao caso da minha delação, também se o André Mendonça continuar firme no seu caminho para apurar tudo, sem poupar ninguém, essa minha delação não seria homologada por ele. Fora que essa tentativa de controlar a narrativa, como se diz, ela parece destinada ao fracasso, né, Neila? Porque a coisa tem uma tal dimensão, criou uma tal indignação na opinião pública, que a imprensa não pode se furtar a publicar eventual material probatório que venha a obter e não esteja na meia delação. Então vai ficar uma situação muito ruim, né, para o país, para o próprio STF, para a Justiça, enfim, para todos nós, se uma meia delação vier a ser aprovada, que é uma delação de mentirinha. E hoje, Sabino, estávamos assistindo aqui uma entrevista coletiva do presidente da CPMI do INSS, onde ele acaba falando sobre uma ameaça Na verdade, acabaram censurando a sala-cofre das informações, né? Que constam as informações do Daniel Vorcaro dentro dessa sala-cofre. Essas informações foram censuradas aí para que nenhum parlamentar mais tenha acesso às informações do Daniel Vorcaro. Ok. Aí agora falando sobre outra CPI, que é uma CPI que seria criada, talvez será criada, uma CPI para investigar esse ministro que está aqui na tela, Dias Toffoli, e também o ministro Alexandre de Moraes. O senador que quer criar essa CPI, que é o Alessandro Vieira, ele vai ser processado pela esposa do ministro Alexandre de Moraes por calúnia e por difamação. Isso porque ele quer criar essa CPI. Isso porque ele disse que o contrato do Master com a esposa do Alexandre de Moraes chega a ser criminoso, que ela estaria trabalhando para um criminoso. E aí ele foi dar a explicação, né? O senador foi dar a explicação. Olha, eu não quis dizer que ela trabalha para um criminoso, mas hoje nós sabemos que Daniel Vorcaro é sim um criminoso. Ele roubou milhões de reais aí de brasileiros. Então, de fato, sim, ele é um criminoso. Então, um senador da República está sendo ameaçado e coagido pela esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu até cheguei a comentar aqui, falei, olha, parece que estamos vivendo aqui num momento de gangue, de máfia, onde nenhum próprio senador da República pode falar o que ele quer falar, porque ele é coagido pela esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Sabino. Neila, eu tenho uma visão um pouco mais, digamos assim, distanciada desse episódio. A minha experiência como jornalista, e não é que isso seja único, né? Quer dizer, não é uma experiência única, mostra que quanto mais tumulto se cria em cima de um processo, é melhor para o suspeito, né? Porque você acaba embaçando a realidade, confundindo as coisas, a cabeça das pessoas, os procedimentos e tudo mais. É óbvio que qualquer processo que venha a ser aberto contra quem investiga o caso pode ser encarado como intimidação. Veja, isso não dá um escudo
as pessoas, não dá uma imunidade às pessoas que estão investigando, né? Independentemente de elas ocuparem ou não cargo político. Mas é evidente que, da parte quem processa, a intenção é causar tumulto, né? É brecar a investigação, é intimidar, né? É coagir e tudo mais. Muito bem. Só que, na minha avaliação, o Alessandro Vieira abriu um flanco que não precisava ser aberto, né? Por que ele precisava, numa entrevista, dizer o que disse? Ou seja, que havia uma circulação de recursos entre uma organização criminosa, que aí, no caso, seria o PCC, e o escritório da doutora Viviane Bastos de Moraes. Precisava? O que isso trouxe de positivo? No que isso acrescentou à investigação propriamente dita? Nada. Porque não é que ele pegou e mostrou uma prova. Não, ele fez uma ilação que pode ser, que tem lá uma lógica interna, mas que não precisava ser feita, né? Então, isso já, quando eu falo da minha experiência como jornalista, é que a gente já viu isso acontecer antes, né? Vai o parlamentar, ele se entusiasma na frente de um microfone, na frente de uma câmera, fala o que não deve, né? E aí é alvejado por um processo, e aí começa essa criação de espuma em torno do que não interessa, né? Então, eu acho que ele abriu a guarda, não precisava ter aberto a guarda, sem que isso signifique um aplauso à atitude do escritório da doutora Viviane Bastos de Moraes, que, de fato, o intuito ali não está claro, né, hoje, que não é tanto lavar a honra, né, mas é colocar mais fumaça nessa história, né, impedindo uma investigação que aclare o panorama. Então, essa é a minha visão sobre esse processo que foi anunciado. Resta saber se ele acontecerá mesmo. Deve acontecer. Eu também acredito. E a gente segue acompanhando. São muitas vertentes aí sobre Banco Master. Muitas vertentes, muitas CPIs e muitas investigações. Esse é um ponto também, Neila, que é ruim, né? Que você tem uma investigação da parte da CPI do crime organizado, depois da CPI do INSS. Aí você tem a PF, né, juntamente com o André Mendonça. Então, as coisas vão se misturando num emaranhado, né, que ajuda, na verdade, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, isso ajuda o alvo da investigação. Não ajuda a investigação, entendeu? Uma investigação que parta assim, que seja robusta e que tenha só um órgão investigando, né? Obviamente que sob o escrutínio de todas as instâncias de controle, é melhor, né? Você concentra mais a atenção, o foco. Fica esse barulho, né, de uma coisa e de outra que não é salutar. É óbvio. Isso não quer dizer que certos documentos, certos depoimentos não possam ser compartilhados com as CPIs, no caso. Eles devem, né? Mas é preciso que haja foco, né? E quando você tem muita gente investigando de vários lados, corre-se o risco de perder o foco. E aí, mais o tumulto esperado que os investigados tentam criar, fica esse imbróglio, né, que acaba arrastando a coisa, talvez, para para caminhos indesejados. É isso, o barulho às vezes ensurdece, né, Sabino? Exatamente. Vamos acompanhando. Sabino, obrigada aí pela nossa conversa, pela análise. Olha, coluna do Sabino lá no portal metrópolis.com. Obrigada e boa semana para você.
Para você também, Neila. Obrigado.